Lucas 14, eu vou ler o versículo 1, depois eu vou para o versículo 7, vou ler do 7 até o 14. Diz assim: aconteceu que ao entrar ele, Jesus, num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando, reparando, pulei para o versículo 7 agora, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que tu convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Diz também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Jesus sempre se revelou um ser humano muito livre, inclusive transitando por mesas de diferentes pessoas. É muito inspirador ter em conta o contexto do texto lido hoje. Nos revela mais uma vez Jesus participando de uma refeição, convidado por um chefe dos fariseus da região. E como é costume, os convidados são amigos do anfitrião, fariseu de grande prestígio, doutores da lei, modelos de convivência religiosa para todo o povo. Esses são os convidados para essa refeição. Jesus já era aqui nesse texto e nesse contexto uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa cuja fama já era muito discutida. Seguramente, penso eu, a intenção por trás desse convite era comprometê-lo diante dos demais convidados. Mas nós temos aqui talvez a impressão que Jesus não se sente cômodo nesse ambiente. Faltam os seus amigos, faltam aqueles que ele encontra mendigando pelos caminhos empoeirados de Jerusalém. Faltam aqueles que nunca são convidados por ninguém. Aqueles que nem entram na conta, aqueles que são excluídos da convivência, aqueles que são esquecidos pela religião, aqueles que são desprezados por quase todos. Bom, nós já sabemos, quando lemos os evangelhos sobre a vida de Jesus, que ele sempre se fez presente no lugar onde se encontravam aqueles que não tinham lugar. Jesus estava presente no lugar do sem lugar. Aqueles que viviam socialmente rejeitados, Jesus se fez sempre solidário com os sem lugar. Jesus abriu para eles, inclusive, um novo lugar no reino de Deus. Os evangelhos, de uma forma geral, destacam Jesus na sua vida e na sua missão, sempre dando importância às refeições em comum, às mesas de partilha, às mesas festivas. Inclusive, isso é uma coisa que eu e Jesus temos muito em comum. A gente nunca recusa um convite para um almoço, para um jantar, para um café. Onde tem comida, a gente está.
E a vida de Jesus parece que se dá em torno das mesas, né? Onde tem uma mesa, Jesus está lá. E é algo interessantíssimo, porque Jesus é aquele que está sempre na mesa, seja dos fariseus, ou seja ao redor, ou na mesa daqueles que nem mesa têm. É nesse ambiente de comunhão que talvez o reino se visibiliza. É a partir desse ato sagrado que a gente pode talvez olhar para o outro mais de perto, que a gente possa talvez escutar o outro mais de perto, que a gente possa sentir o outro mais de perto, porque parece que uma refeição nunca é apenas só uma refeição. Essa última semana, né, estava com os meus pais aqui em casa, e comendo bem, claro, né? Essa semana miojo não rolou lá em casa. E minha mãe, no meio da semana, meus pais são mineiros, mamãe fez um tropeiro. Mas deixa eu explicar para vocês o que é o tropeiro da minha mãe, né? Tropeiro, o que vocês comem? Não, vocês não sabem o que é tropeiro. Vocês não conhecem tropeiro. O tropeiro que vocês comem aqui precisa de um acompanhamento, né? O tropeiro com arroz, precisa de uma carne. Não, não. Lá em Minas, o tropeiro é o tropeiro. Você come o tropeiro, né? Porque o tropeiro já é a refeição. E quando você chama alguém para comer o tropeiro, nunca é só o tropeiro também. Porque sempre é um clima ao redor, né? Quando a gente chama alguém para um churrasco, nunca é só o churrasco. É a comunhão, é o bate-papo, é o momento. E aqui, a comida, o alimento de nossa refeição, não é somente aquilo que aparenta, mas sempre remete a algo que está para trás de si, que está para além de si. Portanto, esse gesto de se sentar à mesa para comer, revela um tipo de relação social de um determinado grupo humano, seja esse grupo quem for. O reino de Deus, ao se fazer presente, desperta em nós essa mística da mesa, que alimenta uma vida, que se faz doação, como o pão que é partilhado, como a amizade, como a convivência, como a acolhida. Porque sentar-se à mesa do outro é também se descobrir vivo, é também sentir o corpo pulsante, latente, carente, mas é também descobrir um outro tipo de alimento que só pode ser colhido nessa inter-relação. Ser convidado para partilhar da mesa de alguém é uma honra, porque não é só a comida, né? Não é só o alimento em si, mas é um convite à comunhão, é um convite a entra na minha casa e partilha da mesa comigo, é um convite à intimidade. Quando a gente é convidado para a mesa de alguém, muitas vezes nem o que comer é importante. Mentira, é. Mas talvez o mais importante é exatamente o que está por trás dessa mesa. Porque a vida floresce em plenitude quando ela está impregnada de amor, impregnada de gratuidade, sem competição de egos e sem desejo de protagonismos. E aqui a gente volta para esse texto e para a lição que Jesus aqui nos traz. O primeiro lugar? Primeiro lugar? Mas o que se esconde por trás da busca pelo primeiro lugar? A primeira leitura nos responde: é o orgulho. E o que é o orgulho? Em muitas obras literárias, inclusive, o orgulho é louvado como uma virtude. De fato, o orgulho é o resultado de um processo mental para esconder o medo primordial de estar em falta, de não ser suficiente, de não se ter bastante consistência. Mas o orgulho tantas vezes se revela como um falso remédio para o medo. O orgulho nos dá a ilusão
de que valemos por nós mesmos, enquanto a fé faz com que contemos com o outro, ou melhor, com os outros. O orgulho tende a nos isolar, enquanto a fé nos religa. O orgulho nos faz acreditar que o nosso valor supera o valor dos outros, e aí vem o primeiro lugar, que tudo que nós conhecemos, ou que conhecemos mal, seja sempre desprezível, seja sempre desprezado por nós. O orgulho tem sempre razão, sempre tem alguém para culpar pelos seus fracassos. O orgulho já tem sua recompensa, é ele mesmo, em seu valor. Mas no texto do Evangelho que a gente leu, a gente encontra duas pequenas parábolas. Uma se refere aos convidados, outra diz respeito ao anfitrião. E aqui, em ambos os casos, Jesus nos propõe uma maneira diferente de compreender as relações humanas. E é aqui que eu quero me ater na nossa reflexão. Jesus quer deslocar comportamentos que nós consideramos normais para entrar em uma nova dinâmica que nos leva a mudar a escala de valores que nós temos no mundo. Na primeira imagem aqui, não se trata de um simples ato de educação para receber elogios. Jesus parte de um modo de proceder generalizado, esse tal de buscar os primeiros lugares, como ocasião para apresentar uma visão diferente e mais profunda da humildade. Colocar-se no último lugar não deve ser uma estratégia para conseguir maior admiração e honra. Como o próprio texto diz, né? Você convida as pessoas para que você também seja convidado. Davi, apesar de flamenguista, fala muito bem aqui, né? Esse momento da dedicação, de dízimos, de ofertas, e como esse momento, muitas vezes ao longo da vida, a gente transforma numa troca, né? A gente dá porque quer receber de volta, a gente convida para os primeiros lugares aqui, exatamente para também receber convite. Vira uma relação de troca que acaba desembocando numa relação de poder. A frase, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado, pode levar-nos talvez a uma falsa interpretação. Jesus ele aconselha não buscar honras e prestígio diante dos outros, como meio para se fazer valer. Jesus condena a vanglória e a vaidade como contrárias à sua mensagem. E o convite de Jesus é muito claro no texto: sentar no último lugar. Revela um enfoque que nem sempre é percebido em seu sentido profundo. Jesus revela aos participantes da refeição um novo ângulo, um novo modo de ver as coisas. Não a partir do lugar dos comensais, mas a partir da perspectiva daqueles que estão sentados à mesa. O gesto de Jesus nos convida a nos deslocar para o último lugar, a fazer um deslocamento, ou seja, ocupar o lugar da pessoa que nem da mesa participa. Mas a pergunta que surge daí: que novidade se percebe a partir desse lugar? Se nos deslocarmos dos primeiros lugares da mesa para o lugar exatamente daqueles que nem têm lugar da mesa, o que a gente enxerga de novo? Que novidade surge daí? Qual a nossa visão, a nossa perspectiva a partir desse lugar? Olhar a refeição a partir do ângulo de quem está no último lugar muda totalmente a perspectiva. E Jesus revela então um novo ângulo, ou um novo modo de olhar as pessoas, não a partir do olhar ou do lugar do poder,
mas a partir da perspectiva dos fracos. A partir da perspectiva dos fracos. Olhar os outros com o olhar do poder nos faz muitas vezes, até mesmo no ato de ajudar o outro, nos colocar numa atitude superior, de que a gente ajuda porque a gente está numa condição melhor. Olhar na perspectiva do outro nos faz entender que somos seres humanos, e como diz Leonardo Boff, toda relação entre seres humanos nunca é intervenção sobre, mas é sempre interação. Essa semana, atendendo uma paciente no hospital, ela me disse assim: me desculpe por ficar enchendo o seu tempo com esses meus problemas que eu estou te dizendo. E eu disse para ela: não me peça desculpa por isso, porque talvez a única diferença entre eu e você nesse momento é porque eu estou no meu lugar e você no seu lugar. Porque se eu estivesse no seu lugar, talvez eu teria as mesmas crises existenciais que você está tendo, ou até piores. Eu não estou aqui como alguém que tem algo a te oferecer. Eu estou aqui como um ser que quer compartilhar com você, inclusive, da sua dor. Todo mundo é parecido quando sente dor, já dizia o poeta Frejá. Todo mundo é parecido quando sente dor. Jesus assinala continuamente que para os excluídos também é destinado o Evangelho, por meio do qual se luta para que ninguém fique excluído do banquete da vida e possa viver a vida com toda a dignidade possível. A sua vida nos encoraja a ocupar o nosso lugar de servidores e servidoras nesta vida, para que todos e todas tenham em abundância. A segunda parábola apresenta uma matriz diferente. Antes de despedir-se, Jesus se dirige àquele que o tinha convidado para aquela mesa, para aquele banquete. Mas aqui é que está. Jesus não se dirige a ele para lhe agradecer o banquete, mas para sacudir a consciência dele e para convidá-lo a viver um estilo de vida menos convencional e mais humano. Olha o conselho que Jesus dá, que pode parecer estranho para cada um de nós aqui. Olha esse conselho: não convide teus amigos, não convide os teus irmãos, não convide os teus parentes, nem os seus vizinhos ricos. Convide os pobres, convide os aleijados, convide os coxos, convide os cegos. Mais uma vez, Jesus se esforça aqui para humanizar a vida, rompendo com esses esquemas, rompendo com esses critérios de atuação que nos podem parecer muito respeitáveis, mas que lá no fundo estão indicando a nossa resistência a construir esse mundo mais humano e fraterno, querido por Jesus. A música popular brasileira que vai dizer: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. Nos aprisionamos em bolhas sobre as quais nós não rompemos, e parece que a única coisa que vale é aqueles que estão com a gente dentro dessas bolhas. Normalmente a gente vive instalados em círculos de relações familiares, de relações sociais, de relações políticas, de relações religiosas, com as quais nós nos ajudamos mutuamente a cuidar dos nossos próprios interesses, mas a gente acaba deixando de fora aqueles que não podem trazer nada para a gente, aqueles que não podem nos recompensar, aqueles que não têm mesa para chamar a gente para compartilhar com eles também. Nós convidamos para ter acesso à nossa vida exatamente aqueles que podem nos convidar,
que tem mesa e banquete para nos convidar, a vida acaba se transformando em algo utilitarista, uma troca constante. E não convidamos para a mesa aqueles que não têm nada para nos oferecer. Me recordo quando morei numa cidade aqui próxima do Rio, caí numa pegadinha, foi pegadinha mesmo, que me chamaram para um encontro, falaram que ia ter salgadinho, eu fui. E quando eu cheguei lá, era um encontro com um vereador da região, que estava se candidatando à reeleição, um vereador evangélico. E eu vi que tinha caído na pegadinha, mas o salgadinho estava gostoso, eu fiquei. E ele então, era uma reunião com vários pastores, e ele apresentando como evangélico os bens ou as ações que ele realizou como político no seu mandato. E ele projeta no data show e apresenta. Ele criou na cidade o Dia Municipal da Bíblia. Ele criou o dia da esposa do pastor. Ele criou o dia do... Eu não quero político para isso. Eu não quero esse tipo de politicagem que é só olhar para o nosso próprio umbigo, como Rubem Alves diz. Fazer política é plantar um jardim, não só que para a gente tenha flores, mas para que todos tenham flores. Eu não quero pensar em algo político, evangélico político, que pense só em alimentar os próprios evangélicos, mas a gente tem que olhar para a vida de Jesus e pensar em uma justiça social, em um acesso e equidade a todos e todas, para que todos tenham mesa, para que todos tenham banquete, e não apenas para que nós possamos nos fartar. Jesus não quer dizer que fazemos mal quando convidamos familiares e amigos a uma refeição. Inclusive hoje eu estou à disposição, quem quiser convidar. Mas Jesus está num processo de ampliação. O amor que Jesus nos pede precisa ir além do sentido comum, precisa ir além dos sentimentos ou do interesse pessoal. A demonstração de que entramos na dinâmica do reino está exatamente em que buscamos o bem dos outros, sem esperar nada em troca. Porque a gratuidade sempre é, sempre foi e sempre será a marca do reino. Durante um tempo, na minha vida, eu desenvolvi um projeto em parceria com uma grande amiga e outros amigos, na Vila Mimosa. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. É uma zona de meretrício que fica localizado num bairro no Rio de Janeiro. E a gente fazia um trabalho, onde uma vez lá me chamaram junto com um amigo para a gente fazer uma celebração, e a dona de um dos bordéis falou assim: se a gente chamar, você faz uma celebração aqui dentro com as meninas? E ela foi meio com uma provocação, porque ela achou que a gente ia recusar. Eu falei: vamos. Mas você vem e faz um culto aqui dentro? Vou, vamos lá. A gente foi. Natal. Levei a juventude da igreja, instrumento, bateria eletrônica, violão, ceia, colocamos a mesa. As meninas, do jeito que elas estavam de atendimento. Levei até meu pai e minha mãe, que estavam fazendo férias aqui. Meu pai ficou com o pescoço durão, assim, ó, não olhava para baixo. Minha mãe do lado, né? Tem amor à vida. E elas lá, com o seio de fora, de calcinha, terminaram os atendimentos, vieram. E a gente começou a fazer um trabalho. A partir daí a gente começou a fazer celebrações lá. Isso mesmo, entrar dentro do bordel, eu disparava o atendimento, a gente fazia celebrações. Os clientes que estavam reunidos, a gente tocava, cantava, a gente comia, a gente falava do amor de Deus, a gente pregava. E começamos um trabalho muito bonito, onde elas começaram a nos procurar, pedindo ajuda. Uma delas morreu, uma senhora, mais de 60 anos. Eu fiquei sabendo 2 semanas depois. E eu perguntei por que não me chamaram quando ela morreu. A resposta que eu recebi foi a seguinte:
Pastor, todas lá falaram exatamente que poderiam te chamar, mas o consenso que elas chegaram é que ela era prostituta, né? Então não era digno de ter um pastor fazendo o velório dela. Além da minha tristeza pela não compreensão, a minha tristeza maior é que eu sei que isso não veio do nada. Isso foi imputado durante muito tempo na cabeça delas. E essa crença delas de não se acharem dignas de ter um pastor para fazer o velório, ou para consolar aquele momento ali de uma perda, vem de todo um histórico de muita gente falando isso. Isso foi introjetado na cabeça delas. Teve uma época que uma delas estava fazendo aniversário, eu fui com os jovens da igreja, a gente levou um bolo. Um bolo. Cantamos parabéns. Um dos clientes que estavam lá viraram para a gente e falaram: mas quem são vocês? A gente é da igreja ali, cara. Como assim, cara? Como assim da igreja? Que igreja é essa? Igreja de Jesus Cristo, igreja de Deus, igreja. Mas não existe essa igreja, existe. Igreja somos nós, somos pessoas, não está aqui uma instituição, estão pessoas. Mas qual é a igreja que dá festa de aniversário para prostituta? Se essa igreja existir, eu quero fazer parte dela. Esse é meu sonho. O sonho de que sejamos igrejas que dá festa de aniversário para prostitutas. O sonho de que sejamos igreja onde o dar-lhes de comer seja algo tão profundo e forte que a gente esteja convidando para a nossa mesa pessoas que não são apenas o nosso ciclo. Um sonho de a nossa vida possa ser uma mesa comum, uma mesa em comum união. Um sonho de a gente possa alcançar todos aqueles que não têm lugar e fazer deles, e fazer de nós talvez um lugar de amparo, um lugar de acolhimento para cada um deles. Eu sonho com um dia a gente vai ver as igrejas não apenas como instituições, como CNPJs, mas como pessoas que onde estão inseridas no mundo, estão levando um amor que Jesus nos diz todos os dias e nos demonstrou através da sua vida, e que a gente projeta sempre para a igreja fazer, e a igreja instituição, para os pastores, para a liderança. Eu sonho que o dia que a gente arregaça as nossas mangas, e onde a gente estiver, a gente possa estar fazendo festa de aniversário para a prostituta, podendo dar de comer para quem está do nosso lado, podendo fazer da nossa mesa uma mesa comum, podendo fazer da nossa vida um pão que é partilhado. Porque cada vez que a gente ora, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, precisamos estar dispostos a ser a padaria de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.